Mas vamos trabalhar, irmãos queridos, as sombras sobre o caos. Vamos olhar o Salmo 88, versículo 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Amado Pai, nós somos míopes, temos catarata, somos cegos para ver as coisas, a realidade espiritual. Mas a tua palavra diz que Jesus se manifestou para dar vista aos cegos, para nos tirar do império das trevas, para nos dar luz, e que na tua luz nós veríamos a luz. Nós pedimos, Paizinho querido, que pelo teu Espírito e através da tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos tire todas as amarras de nossa mente, para que nós vejamos a sublimidade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Esta pergunta é muito relevante. Antes que houvesse o princípio, eu não tive outra opção para senão dizer havia Deus. Este verbo haver aqui usado, na verdade, poderíamos omiti-lo por uma figura de linguagem que é uma silepse. Nós poderíamos tirar este verbo. Antes que houvesse princípio, Deus. Porque o havia dá uma ideia temporal. E nós estamos no plano da eternidade. O Deus do amor eterno. Amor eterno. Preste bem atenção nesta palavra, porque esta palavra transcende a temporalidade. O Deus, que eu poderia também ter dito, que é o amor eterno. Mas se eu disser que Deus é o amor eterno, e João disse isso, ele cometeu um grave problema de análise sintática. Por quê? O sujeito, Deus, passa a ser igual ao predicativo do verbo ser, amor. E um amor abstrato, um sujeito, um substantivo abstrato vai definir um substantivo concreto e eterno. É uma dificuldade das nossas línguas, tanto no grego, quanto no hebraico, quanto no português. Dizer que Deus é amor, é dizer que o sujeito Deus, que é um sujeito absoluto, é um sujeito pessoal, se torna um objeto relacional e um adjetivo, um substantivo abstrato.
Mas isto chama-se problema de linguagem. Nunca vocês vão encontrar uma língua, melhor pode dizer é a hebraica. Entendeu, o menino do hebraico? Foi dar aula. Ele foi dar aula lá. Sabe por quê? Porque o hebraico, ele retira muito das coisas. O hebraico não diz assim, esta Bíblia é minha. Ele diz assim, esta Bíblia é de mim. Como criança. É uma linguagem mais concreta, menos abstrata. O que não acontece com o grego, que já é uma língua filosófica. Mas aqui a gente poderia dizer, o Deus, amor eterno. Elohim, plural. O Deus coletivo do amor e a trindade unitária amorosa. Ele é a causa não causada. É o Criador cósmico de tudo que existe. Ele criou os céus e a terra ex nihilo. Isto é, do nada existente. Mas os criou a partir do seu poder e em sua energia pré-existente. Vamos ler este texto de Gênesis 1:1 na ordem direta da língua portuguesa. Deus criou os céus e a terra no princípio. Vamos mais uns pequenos detalhes aqui. Se Deus fosse causado, ele não seria criador, ele seria criatura. Se ele tivesse uma causa, uma origem, ele não seria eterno. Portanto, Deus é indefinível, é inexplicável. Definir significa dar limites a uma realidade. Se define é dar definição, dar limites a este copo. Deus não pode ser definido. Nem mesmo o nome dele é Deus. Deus é um título usado. Porque o nome dele é Eu Sou. Se você tentar definir, você vai ficar doido de pedra. O meu filho, aos 7 anos de idade, eu cheguei em casa, a Carmita disse, bem, o Léo está lá no quarto, chorando. O que é? Ele disse que não entende Deus. Ele está chorando. Mas chorando. Eu cheguei lá no quarto, sentei e disse, o que foi, meu filho? Pai, eu não entendo Deus, pai, eu quero pensar, minha cabeça está confusa, eu queria pensar em Deus, mas não consigo. Pai. Depois de um tempo, acariciando ele ali, eu disse assim, meu filho, se servir para você o que eu vou dizer, eu também não. Eu não entendo Deus. Filhinho, se você e eu pudéssemos entender Deus, Deus ficaria dentro de uma cabeça coberta por um boné. A cabeça da dimensão de um boné iria explicar Deus. Por isso que Paulo disse, por favor, a cabeça não está das melhores hoje.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis, ou palavrão, são os teus caminhos, ou os teus pensamentos. Inexplicáveis, inexplicáveis. Deus será sempre, como disse o escritor de uma obra, o Deus, a nuvem do desconhecido, que também não se sabe quem foi que escreveu esse livro. Ele foi escrito na Idade Média, lá pelos anos de 1300, e esse livro é um dos best-sellers do cristianismo. Ele chama de Deus, o Eterno Abscondictum, o Eterno Desconhecido. Mesmo quando ele mostra um dedinho de sua luz, é muito pouco diante da grandeza desse Deus. Ele é muito grande. Então, isso aqui nós queremos chamar a atenção que ele não é causa causada, ele é causa causadora e não causada. Criou todas as coisas a partir do nada existente, ex nihilo, mas a partir da pré-existência que a gente vai ter problema de novo. Pré-existência. Antes da existência, havia um Deus de amor. Se ele é triuno, ele não pode ser egoísta. Ele não é uma pessoa, ele é um Deus com 3 pessoas. E essas 3 pessoas fundem-se nesta realidade louca chamada amor. Amor. Você não pode amar-se sem se tornar um monstro. Para que você possa se tornar significativo e relacional, você tem que amar alguém. A Trindade é o centro do tornado, ou o olho do furacão. Os cientistas puseram aparelhos no olho do furacão e descobriram que ali não há nada mais do que silêncio profundo e equilíbrio permanente. A metro de distância do olho do furacão existe destruição e quebra tudo, mas ali no centro do furacão é um silêncio ensurdecedor. Deus criou os céus e a terra. Preste bem atenção. E a terra. Mas a terra não faz parte dos céus? Faz. A terra está no céu, no segundo céu. O céu estrelar. A terra tem um céu atmosférico, está dentro do céu estrelar, que está dentro do céu dos céus, ou o terceiro céu. Quando Paulo foi arrebatado, ele passou, se em corpo ou em espírito, ele não sabe como é que foi, ele passou pelo céu atmosférico, passou pelo céu estrelar e foi até o terceiro céu. O céu da presença de Deus. Aí nossa mente fica mais confusa do que Nietzsche no final da vida. Nietzsche enlouqueceu, porque ele queria explicar isto. Mas parece que antes de morrer, ele teve lucidez. Que ele disse assim: ó Nazareno, tu venceste.
Só que os historiadores não contam essa história. Eu ali, numa revista espírita, publicada em Campinas, e fui investigar, e o assunto é dito num jornal alemão, no dia depois da morte de Nietzsche. Então, é bom a gente não pensar que todos os ateus não tiveram sua chance de crer. Que você vai decepcionar-se. Primeiro porque eu gosto muito do nosso velho Matthew Henry. Ele disse que quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 grandes admirações. Vou ficar admirado por 3 grandes coisas. A primeira é que eu não vou encontrar gente que eu pensava que eu ia achar. Principalmente igrejeiros que nunca tiveram nenhuma experiência com Cristo. Não vão para lá. Em segundo lugar, eu vou encontrar gente que eu nunca esperava encontrar. E a terceira, e mais empolgante de todas, é que eu vou estar lá. Isso quem disse foi quem sabia. É um dos melhores até hoje. Ele escreveu em 1680 um comentário da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Até hoje é uma das melhores obras em termos de interpretação bíblica. Agora, a concepção divina original, que é do versículo 1, não tinha senões. No primeiro versículo da Bíblia, a criação era cosmética ou ordenada. Não havia bagunça no mundo. O segundo versículo, entretanto, aponta para um colapso do Deus nos acuda. Vamos ler Gênesis 1:2. A terra se tornou sem forma e vazia, havendo trevas sobre a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sobre as águas. Não havia nenhum senão no capítulo 1 de Gênesis. Ali era um cosmos perfeito. O versículo 2 é um caos. A terra se tornou, eu estou fazendo a tradução aqui, o mais parecido possível do hebraico. Usando um texto de A Mensagem de Eugene Peterson. A terra se tornou, a sua versão diz, a terra era sem forma e vazia. Deus nunca fez alguma coisa para ser sem forma e vazia. E havendo trevas sobre a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por favor, vocês olhem que as águas aparecem no versículo 2 sem nenhuma origem criacionista. Elas aparecem. E depois, quando vocês forem estudar o livro de Ezequiel, o livro de Pedro, 2 Pedro, e o livro de Apocalipse, vocês vão ver que as águas nunca foram criadas. Elas partem do trono. Todas as coisas vieram das águas pela palavra. Isso é Bíblia. Por falta de Bíblia, nós temos hoje um evangelho humanista que tenta interpretar as coisas de Deus à luz da compreensão humana. As palavras sem forma e vazia no hebraico são tohu, você vê que aqui está em itálico, não estava em itálico. Tohu e vohu. Tohu é uma desordem caótica em oposição à ordem da criação. É uma desordem.
Nunca em tempo algum vocês viram uma explosão produzir ordem. É impossível, cientificamente, dizer que uma explosão gere ordem. E até podemos admitir que houve uma explosão aqui. Mas essa explosão é posterior à criação de Deus, dos céus e a terra, no princípio. Isso é para quem quiser estudar Big Bang. Eu não gasto tempo nisso. Mas se alguém quiser, está aí. Ora, se Deus criou a terra caótica, tohu, isto com certeza traria um problema hermenêutico para interpretar o que disse o profeta no Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isso aqui valeria a pena a gente ficar 2 meses sentado nesse versículo. Que ele diz, porque assim diz Javé. Aqui diz Javé, que criou os céus e que formou a terra. O Deus que formou a terra é Elohim. Javé é Cristo. Elohim é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser tohu. Ele não criou para ser confusão, ele não criou para ser caos, mas para ser habitada. E quem diz assim, eu sou, quem é que eu sou? É Cristo. Eu sou Javé e não há outro. O termo traduzido por caos é a palavra tohu. Agora temos que examinar bem os fatos. Se Deus, Elohim e Javé, Jesus, se a Trindade, e especialmente um membro da Trindade, Criador do homem, não formou a terra para ser tohu, se Deus não fez a terra para ser tohu, como é que a terra se desandou em tohu, no verso 2 de Gênesis 1? Aqui encontramos o mistério das trevas. Mas como as trevas apareceram no mundo, se Deus é luz? Como que as trevas apareceram? Se eu pedir, se aqui fosse noite escura, eu pedisse ao menino para lá naquele painel e apagasse todas as luzes que estavam lá acesas aqui, nós iríamos ter trevas dentro deste ambiente. Deus é luz. Como foi que as trevas apareceram? Deus se apagou? Vamos caminhar um pouquinho mais. O apóstolo João afirma, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Esse anunciamos aqui ficou com uma separação aqui que não devia ter ficado. No próximo boletim, cuidado. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João 1:5. Luz e trevas ou treva são contrárias e se repelem. Fica claro, onde há luz, as trevas já se dissiparam. Onde há trevas, a luz se apagou. Fica claro que treva é a ausência de luz. E enquanto houver luz brilhando, as trevas jamais terão vez. Até vagalume dirige gente no escuro. Dr. Christian Shen diz que quando ele morava na China, de família pobre, e morando no sítio, quando era de noite ele precisava ler, e não tinha querosene ou óleo para alumiar, durante o dia ele pegava vagalume, pirilampo, e botava dentro de um vidro. E o pirilampo ficava acendendo a luz enquanto ele lia o que podia com aquele pirilampo. Se a mentira é dele. Ele contou essa história. Eu sei da história, da lenda da serpente que ficou muito indignada com o pirilampo. E ela ficou procurando comê-lo de todos os jeitos. E aí chegou um momento que ele virou e disse para ela: mas por que você quer me comer de qualquer jeito? Ele disse: porque você brilha. E eu não. Mas eu sou insignificante, sua serpente. Mas você brilha. Mas como as trevas apareceram tão rápidas no processo da criação? Não foram tão rápidas assim, não, viu? Do primeiro verso de Gênesis 1 ao segundo, na ordem espiritual, ao segundo, houve um intervalo gigantesco e grande conflito cósmico. Na ordem espiritual, na dimensão diferente da matéria, surge uma subversão da vontade criada contra a vontade do Criador. Antes de a criação tridimensional existir, havia outra criação espiritual que se rebelou diante de Deus. Esta oposição em frente à luz divina provocou sombra sobre a criação, suscitando caos. Existe um livro chamado As Eras Mais Primitivas da Terra, de George Pember. São 2 volumes, 2 ou 3, 2 volumes. Este homem era um intelectual, fazia parte do grupo dos Illuminatis da Inglaterra, era um geólogo e antropólogo, falando mais de 20 línguas e conhecendo profundamente o hebraico. Deus o encontrou no vale da sombra da morte e o transformou numa nova criatura. E este homem, com todos os conhecimentos adquiridos que já tinham se somado ao longo do tempo, resolveu escrever um livro que está em português em 2 volumes, mostrando o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2.
que naquele período do versículo 1, Deus criou a terra para ser habitada e que havia uma humanidade na terra naquele período. Porque senão, Isaías 45:18, que nós lemos depois, ficaria sem sentido. Houve uma criação antes desta criação. E antes da criação tridimensional é tudo aquilo que tem 3 dimensões. Esse copo tem 3 dimensões. Altura, comprimento e largura. Esse mendigo tem 3 dimensões. Altura, comprimento e largura. Essa caneta tem 3 dimensões. Só que a física quântica, que recentemente, de uns 60, 70 anos para cá, tem feito a investigação, diz que esta realidade física decorre de uma realidade não física que existe fora da compreensão do homem. Que, por exemplo, Nero está vivendo aqui do meu lado. Que o Império Romano é tão concreto quanto o Império do Obama. É coexistente, porque tempo é só uma questão de movimento material. Agora, entenda isso, quem puder entender, e quem não puder, vai comer cachorro quente. E aí a gente sabe que pelo menos cachorro quente tem gosto. Mas o resto, você quer ver um negócio? A Terra diminuiu o tempo de frequência. Havia 24 horas, até 1800 e alguma coisa. De lá para cá, a Terra vem passando por um momento de transformação, que as 24 horas do tempo de antigamente vão chegando hoje a 16 horas. Mas como se o relógio continua o mesmo? A frequência da Terra mudou de 12 frequências por segundo para 8. Mudou tudo. É por isso que muita gente... Aí tem uns fisiquinhos de meia tigela que querem tentar explicar isso. Mas é por isso que você repara que o Natal antigamente, no dia 1º de janeiro, você passava tempo para chegar o Natal. Mas o bicho hoje, nós já estamos no julho. E se fosse só psicológico, os presos não teriam a mesma visão. E os presos estão dizendo, o tempo está correndo de rápido demais. Até quem está na cadeia está ficando achando esquisito. Agora, se você quiser, se tiver condições matemáticas, presta atenção, se você estudou matemática e sabe estudar, e sabe trabalhar com equação, eu não sei, equação exponencial. Se você conhece física, cadê o professor de física que está aqui? Cadê o Fileno? Não está aqui não? Está aqui. Se você conhece mudanças metafísicas, bem, meta-se no assunto. Se não conhece, vai ficando só com pressa, porque o negócio vai sendo mais rápido. Porque a Bíblia diz que por causa dos eleitos, Deus abreviaria o tempo. Você vem para cá com essa história. Por causa dos eleitos, Deus vai abreviar o tempo. O Brasil não ganhou a Copa porque o tempo diminuiu e os caras fizeram o gol lá. Em compensação, a Espanha foi beneficiada. Que os paraguaios deram trabalho para eles. O império das trevas se contrapõe ao reino da luz. No mundo imaterial há uma birra.
acirrada da criação espiritual pela posição do Criador. O querubim da guarda, um ser notável e singular, não admitiu ser menos do que o Supremo Deus. Ele quis ocupar o lugar de Deus como se ele fosse the boss, o chefe do universo. Mas acabou se tornando um boçal, despencado, dirigindo o Reich da sombra. Qual é esse Reich? Esse é o Reich Zero. Depois vem o primeiro Reich, o segundo Reich e o terceiro Reich com Hitler. Tudo são Reich das sombras, os reinos das sombras, as figuras das sombras, da escuridão. As pessoas, a igreja que era um lugar de luz, as pessoas têm medo. Porque no encontro de homens houve muita cura. Hein, Mário Rocha? Por que houve muita cura naquele encontro de homens? Por quê? Porque as pessoas saíram de trás do toco. Não foi? Elas confessaram os seus pecados num lugar que tem aceitação e tem amor. Na luz, nós vemos a luz. Enquanto você e eu vivermos escondidos com as capas do fingimento, da máscara, nós vamos viver adoecidos e sofrendo as consequências do nosso problema. O que cura é a verdade e a luz. Isso cura. A igreja deve ser um lugar de luz e não um lugar de fofoca. Fofoca é promovida pelo lapeta. Lapeta foi uma expressão cunhada por doutora Edmeia Thompson, que vai vir aqui na nossa igreja com a graça de Deus o ano que vem. Edmeia é uma mulher que ninguém fica por perto dela porque o pau canta e o mel desce. E ela disse, eu não chamo de capeta porque fica perto. É lapeta. Quanto mais longe, melhor. Gênesis 1, 2 expõe a crise cósmica de Lúcifer, o querubim iluminado, com a distorção que redundou no pano de fundo que provoca as trevas caóticas. O versículo 3 de Gênesis é um novo começo, ou o princípio da restauração da ordem conspurcada pelas sombras. Manifeste-se a luz. A Núria, que está traduzindo para o inglês esse texto numa salinha aqui no fundo, ela disse, eu fui ao dicionário, o que significa conspurcado? Conspurcado é sujo, infectado, tornado nauseante, infiltrado pela maldade, conspurcou. O universo e os homens estão conspurcados, nós, pela força violenta do pecado. Em seguida, e Deus disse, haja ou manifeste-se a luz. Porque ele é luz, não era para haja luz. Haja era já. Manifeste-se a luz. Em seguida, no processo da revelação, Deus fez o isolamento do abismo. Depois vocês vão ver este abismo no capítulo 9 de Apocalipse. Viu? Vá com cuidado ver isso aqui. Vamos ler Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz
e as trevas. Mas que luz é esta? Luz do sol? O sol apareceu só no terceiro dia, que nós estamos no primeiro da restauração. Aqui não se tratava de luz solar, mas da luz cósmica, em oposição às trevas da rebelião espiritual, onde ficou definido o coroamento da vida e o desfecho da morte. A luz gera vida, as trevas produzem sombras, caos e morte. É por isso que Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A ação do pecado tem como objetivo principal encobrir a realidade espiritual da luz. Adão, em oposição à ordem divina, se esconde da presença de Deus, isto é, tenta se esconder da luz. A história da raça humana é uma saga de fugas e esconderijos da luz. A existência no pecado é uma caminhada no mundo das sombras, procurando se ocultar da difusão luminosa de Cristo. Um dia um menino chegou para mim e disse assim: Glênio, meu pai sempre foi um bom exemplo para mim. E ele me disse que ele foi um bom aluno na escola. E me criticava muito porque eu era um aluno fraco, que tirava 5, 4. Eu era um aluno medíocre. E ele dizia para mim que ele sempre foi um bom aluno. Um dia eu estava lá no porão da minha casa, mexendo nos alfarrábios. Ele não disse isso, essa é por minha conta. Mexendo lá nas caixas de coisas guardadas, e encontrei os boletins do meu pai. E ao ler os boletins do meu pai, eu fiquei horrorizado. Meu pai foi reprovado 3 vezes em matemática, foi reprovado em latim, foi reprovado em francês, fez segunda época 2 vezes. Olha, segunda época, quem conhece aqui? Aqueles do tempo de Cabral, sabe o que é segunda época? Você não é cabraleza não, né? Antes da lei de diretrizes e bases, havia esta questão da segunda época. Meu pai ficou em segunda época. Glênio, meu pai me mentiu. E eu perdi a confiança em meu pai. E eu cheguei para ele e disse assim: pai, como é que você me dizia que você era um bom aluno? Olha aqui, o senhor foi reprovado em matemática. O senhor foi reprovado em latim. O senhor foi reprovado em francês. Oh, pai, que conversa é essa? Isso chama sombras e luz. Tem gente que quer se mostrar o que ele não é. E isto é sombra. Aquele que se revela quem é e sabe que é um indigno, recebido pelo amor incondicional de Deus, vem para a luz. E a luz não tem lugar de julgamento, a luz tem lugar de salvação. Nós vamos caminhar um pouquinho mais. Veja como Jesus, a luz do mundo, esclarece esta marcha tenebrosa no obscurecimento do pecado. O ser humano invadido pela rebelião, nós vamos gastar 2 horas mais, viu gente?
por favor, ceia, quem quiser depois pode ir embora. Se passar das 11, alguém está nervoso para ir assistir qualquer coisa, the door is open. Não se sinta constrangido. Por favor. Eu tenho que ir porque esse é um assunto que vai definir a nossa igreja. Eu entreguei aos pastores da nossa igreja um livro chamado Uma Novela da Graça. E disse para eles, depois desse livro, nós vamos decidir quem é quem nesse negócio aqui. Chega de humanismo. Chega de da casa dos Illuminatis. Ou nós ficamos com Cristo e vamos sofrer as consequências de Cristo, ou então nós vamos ter que mudar algumas coisas sérias. Não venha com discurso parecido. Venha com o coração submisso à suficiência de Cristo. Porque o seu sotaque vai dizer se você é ovelha ou se você é lobo. O ser humano invadido pela rebelião adâmica anda se escondendo da claridade em meio ao lusco-fusco para não ser exposto. João 3:19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vá para o contexto depois desse versículo, que esse versículo 19 vem depois do 16. E o 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A culpa determina uma excursão pelas noites escuras. As obras malignas são sempre realizadas no crepúsculo e com a ocultação do cadáver. Onde está a mulher do jogador do Flamengo? Do goleiro. Tudo que é secreto ou sigiloso neste mundo tem as capas do capeta encobertando os fatos. A revolução silenciosa do maligno é sempre clandestina. Sexta-feira passada, eu ando uma luta muito grande, por causa das lutas espirituais, uma luta, Senhor, eu não estou certo de que o Senhor está me usando. Eu ando precisando de colo. Minha esposa disse, vamos comer uma coisa, fomos ao shopping, e ela tinha que comprar uns negócios para levar lá para o Piauí, e aí, enquanto ela entrou numa loja, e eu não gosto de entrar em loja. Mulher tem muita coisa para ver em loja, eu não sou desse. Fiquei sentadinho lá no banco, ali passando gente, eu gosto de ver gente. Meu hobby principal é ficar num lugar vendo gente passar. Aí eu estou ali sentadinho, olhando. Chega um amigo, não sei nem se ele está aqui hoje. Ele passou, olhou e disse assim, meu pastor querido, você se lembra de mim? Isso é até perverso. O Márcio chegou para mim, você se lembra de mim? Eu olhei para ele e disse assim, a carinha é bem conhecida, mas faz tempo que você não aparece na igreja. Ele disse, eu sou o Márcio Gaspar. Ele é um advogado. Eu disse, ô Márcio, senta aqui. Aí ele disse, você não sabe, Glênio,
Ele deu 5 pecados grosseiros que ele praticava. De mentira, a adultério, a cachaça, a bebedeira, a droga, a tudo que não presta. E ele disse, eu sentei um dia lá naquela igreja, eu ouvi a respeito de um Deus amoroso que liberta o desgraçado. Eu recebi essa palavra. 6 meses depois eu estava na Santa Casa, com o doutor Paulo Takata, me dizendo, no final de tarde, tudo o que fizemos cessou. Você tem uma cirrose hepática e um câncer de fígado tomando todo o seu fígado. Não podemos fazer mais nada por você. Mais nada. Ele disse, quando o Paulo saiu, o doutor Paulo Takata é um dos médicos mais conceituados aqui em Londrina, em termos de infectologia. Ele disse, eu tinha uma Bíblia, que eu tinha levado lá, minha família toda já tinha vindo tirar retrato comigo, porque sabia que eu ia morrer. Eu peguei aquela Bíblia, saí pelo corredor da Santa Casa já por volta de umas 8, 9 horas da noite. Botei a Bíblia no chão, no fim do corredor, ajoelhei-me, coloquei a minha cabeça sobre a Bíblia e fiz uma oração. Deus, tu sabes quem eu sou. Eu não posso fingir nada para ti, porque o Senhor sabe as entranhas da minha alma. Mas eu entreguei minha vida a ti. E eu quero viver pelo teu poder. O Senhor sabe que eu não sei nem achar negócio na Bíblia. Mas se o Senhor tiver alguma coisa para mim, por favor. Baixou a cabeça. E quando ele abriu, ele disse assim, eu abri a Bíblia e ele dizia assim, não há entre os deuses semelhante a ti. E nada existe que se compare às tuas obras. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. E ele disse, naquela hora, ele me disse assim, eu sou o Senhor, que dou vida à tua alma e não à morte. Aí ele baixou a cabeça, ficou mais um tempo ali, saiu, foi até o quarto dele, vestiu a japona por cima de uma bolsa que trazia um dreno que saía do fígado, e aqueles fiação todas, botou um chapéu por cima, vestiu os óculos escuros, apanhou a mochilinha dele com as coisas. Ele tinha um telefone grandão desses de 1993, aqueles feitos de tijolo. Virou para a mulher e disse, estou na rua Souza Naves, você está louco? Eu? Andou mais 300 metros, caiu. A mulher veio buscar. Ele estava caído na rua, ali perto do Hotel Sumatra. Ele disse, você ficou louco, Márcio? Ele disse, eu estou nas mãos daquele que pode todas as coisas. E eu não vou mais ficar debaixo dele. O Takata disse que só ele podia fazer alguma coisa por mim.
E vamos para casa. E levou ele para casa. No outro dia, disse, tem um médico aqui, ele disse o nome do médico, mas eu não lembro, que quando era estudante eu dei uma moto para ele, eu ajudei aquele moço. E aí a minha esposa disse assim, vamos fazer um exame lá de tomografia na clínica dele, fazer tal. Quando terminou sangue, tomografia, ecografia, não sei mais o que, grafia, o médico chegou para ele e disse assim, Márcio, o seu fígado é de criança. Aí ele virou para mim e disse, você está duvidando do seu coração? E está perguntando a Deus se há alguém que você tocou nesse mundo. Você está aí com uma dúvida no seu coração. E o Senhor me mandou passar aqui, eu não sabia com quem eu ia encontrar. Mas eu quero lhe dizer, meu bichinho, ele pegava no meu rosto, o Senhor tem te usado para a glória dele. Você é um insignificante, mas ele tem te usado para a glória dele. Nisso minha esposa chegou, eu apresentei e ele ficou me fazendo carinho. E sumiu no meio daquele negócio, não me deixou nem um cartão. Ele mora no Pará hoje, criando boi. Ah, meu Deus, eu estava precisando de um colo. E ele me tirou da sombra. A culpa determina uma excursão pelas noites escuras. Já lemos. O ser humano vivendo no pecado é o operário das sombras, mas os atos de bondade, mesmo os atos de bondade mais brilhantes, encontram-se infectados por manchas escuras. Estas nódoas têm origem danosa no ego, que sempre exibe a sua perversão nas sombras da serventia. Se servir, usa-se. Mas aqui há toxina suficiente para aleijar as amizades. Foi por isso mesmo que Jesus afirmou que as suas obras eram más. Mesmo as obras de bondade que a gente faz com interesse, elas são perigosas. Elas têm ego demais ali dentro. Esse diagnóstico de Jesus é duro demais para ser suportado, sobretudo por aqueles adoecidos emocionais, mais sérios. Eles se entendem merecedores dos aplausos só por causa da atuação, aparentemente sem retoques, diante da plateia distraída. Jesus foi o único a mexer na máscara. Ao abrir a caixa preta, o motim se instaurou. Ao abrir a caixa preta, o motim se instaurou. Esse erro aqui não é da turma não, é meu. Vamos ler juntos João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O mundo ali que Jesus estava se referindo não era Grécia e não era Roma, eram os judeus crentes da igreja de Jesus, da sinagoga de Jesus. Se você quiser agitar um vespeiro feroz com a presença de apenas uma pessoa a mais, analise a conduta dúbia de qualquer sujeito que se acha primoroso no que faz. Mostre quem é o cara e ele vai ficar possesso por ter sido descoberto.
Revelar a farsa é uma tragédia. Quando o véu do templo foi rasgado e a arca não se encontrava lá, então a farsa caiu por terra e as feras feridas atacaram pelas costas. Onde é que estava a arca no tempo de Jesus? E por que o sumo sacerdote todos os anos entrava lá dentro para fazer o quê? O que ele estava fazendo se não tinha arca? Enganando o povo? Meus irmãos, o professor Barros está aqui. Um dia o professor Barros disse assim: pastor Glênio, o senhor fala tanto dos seus problemas, eu fico meio escandalizado. Passaram uns 3 ou 4 anos, o professor Barros chegou para mim e disse assim: pastor Glênio, obrigado, porque o senhor revela as suas fraquezas. Meus irmãos, eu não vou aqui dizer para vocês que eu sou impecável. Vocês não vão ver isto. Eu sou um trapo de imundícia aceito por uma graça fulgurante e graciosa que vem buscar pecadores. Vamos parar de querer ser o que nós não somos. Sai de trás da moita. Adão, onde é que você está? Estou aqui escondido, porque estou com medo. Medo de quê, rapaz? Medo do meu amor? Medo da minha aceitação? Vilmo Bataglin, que mora em... É um gaúcho, que mora em Pato Branco. Ele, sempre que telefonava para mim, dizia assim: irmão Glênio, aquele jeito de... nós precisamos sair de trás do toco, tchê. Porque atrás do toco, a gente se esconde da bala, mas não se esconde da cruz. Sai de trás do toco. Ele disse: é isso, Vilma. Estou com saudade dele, eu preciso até saber onde é que ele está. Você sabe onde é que o Vilma está? Sabe? Me dá o endereço dele. Os operários padrões da iniquidade inata. Como operários padrões da iniquidade inata, nossa peregrinação trafega pelos corredores obscuros do disfarce e hipocrisia. A espécie adâmica vive o anonimato da verdadeira identidade, fugindo da luz e fingindo ser o que nunca foi, nem poderá ser, sem a iluminação do Espírito Santo. Continuamos em João, agora 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. O mundo da farsa é o verdadeiro teatro das lorotas. A prática maliciosa envolve-nos num convívio de blackout relacional horroroso. Quando vivemos no escuro, somos demasiadamente artificiais. Por outro lado, o exercício da verdade leva-nos para o foco dos holofotes divinos, a busca da verdadeira identidade. João 3:21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos agora voltar. O 20 diz: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. E ele não disse quem pratica a bondade. Ele disse quem pratica a verdade, não é a bondade. Porque não há bom nem sequer um. Quem disse isso foi Jesus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. E eu encontrei uma versão que diz assim: uma vez que foram feitas em Deus.
As nossas obras de justiça foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. São feitas em Deus, não por nós. Se nossa identidade é construída em Cristo, não há o de que temer. Aquele que acha aceitação incondicional na casa de Abba, não precisa mais viver escondido à cata de reconhecimento ou buscando se firmar numa identidade falsa. Tudo que é caricato é careta demais. Além do que a vida nas sombras faz sobrar assombrações apavorando a personalidade frágil com fobias idiotas e com comportamentos snobs sem qualquer significado. Precisamos da luz fulgurante da casa do amor para dissipar o menor sinal desta confusão caótica da mentira. A prática da verdade no ambiente do amor absoluto do Pai desmonta totalmente qualquer necessidade de máscara para aprovação pessoal. Quem se vê aceito pela graça não vê graça numa aceitação firmada em mérito, desempenho ou avaliação de terceiros. Eu fiquei muito grato ao ver a história de um dos ministros, primeiro-ministro da Inglaterra. Não estou me lembrando o nome dele agora. Ele ia receber um prêmio Nobel. E aí procuraram por o homem não estava na assembleia, não estava na reunião. Tinha vindo, dado uma presença e sumiu. Cadê o homem? Tinha corrido para ir fazer parte do coral da igreja dele. Aí perguntaram para ele assim: ministro, o senhor ia receber uma comenda mundial. Ele disse: isso tudo não vale nada diante do sacrifício de Jesus Cristo. Me dá licença, deixa eu ir para o coralzinho da igreja, que eu vou louvar meu Senhor Jesus, junto com aqueles irmãozinhos simples que foram alcançados pelo Cristo verdadeiro. Isso faz sentido, não faz? Mas a gente gosta de títulos, gosta de posição, gosta de pompa, gosta disso, gosta. Eu gosto. Por isso eu tenho que fugir o máximo possível de tudo quanto é coisa que queiram me dar. O medo foi o primeiro, aqui é que eu estou? Sentimento depois do pecado, e a humanidade vive até hoje sob o pavor da rejeição e a necessidade alucinada de aceitação pessoal. Esses dois polos opostos geram um conflito de identidade que só a luz da verdade em Cristo e o amor furioso do Pai podem solucionar. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Onde é que você quer ir agora, Glenn? Eu quero ir para uma casa que me ame. Qual é a casa que lhe ama? Dos meus irmãos. Quem são os seus irmãos? Aqueles que foram aceitos furiosamente por Cristo. O que é que você vai fazer lá? Eu vou celebrar com eles a nossa aceitação. Vamos comer, se tiver bacalhau, vamos comer bacalhau. E se tiver buchada, vamos comer buchada. E se tiver rabada, vamos comer rabada. E se tiver o que mais? Um bem que ninguém quase gosta. Jiló, vamos comer jiló. Vamos comer juntos. Por que vocês estão aí? Porque nós fomos aceitos. Nós fomos aceitos. Deus nos aceitou em Cristo. Isso não faz sentido para você, não? Compra uma caixa de foguetes caramuru e começa a soltar foguete na frente da sua casa. Quando alguém passar e perguntar assim: ô Marcos, por que você está soltando foguete? O que foi? Foi a vitória de quem? A minha vitória em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer: você está doido, rapaz? É, sou louco mesmo. Mas essa vitória você precisa gozar também.
Faz sentido. O medo não. Quem tem medo do lobo mau é quem vive nas sombras do engano ou na dúvida do amor irrestrito. Para estes temerosos e inseguros, temos boas notícias da parte do Pai. Primeiro, Ele não é o lobo mau. Segundo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 3 a 14. Quantos pecados Jesus vai agora contabilizar na próxima vez que Ele for conversar com você? Você vai para o PROCON? Só vai se você for um idiota. Essa conta está paga, meu filho. Você pode começar a gozar dessa libertação. Mas isso é muito barato, Glênio. É barato para você, mas foi caro para ele. A religião mantém a fidelidade dos pobres adeptos sob ameaças do medo, ou pelo imperativo de um desempenho que os façam aceitáveis e aprovados pela conduta. É triste vermos camundongos tremendo nas jaulas das serpentes. Muito mais triste ainda é vermos almas por quem Cristo pagou um alto preço, vivendo como ratos paralisados por ameaças atrozes de seus líderes cruéis e desonestos. Eles se aprazem em assombrar criancinhas com exigências monstruosas do legalismo. Ei, não faz isso que Deus castiga. Já contei isso para o pessoal que eu estava vindo, não tem problema soprar não. Eu estava vindo lá do Piauí e cheguei lá no São José do Rio Preto, para cá de São José, entre São José e Lins, e um menino que vinha no carro sumiu. Ninguém achava esse menino, a mãe ficou doida. Motorista, o menino, alguém disse, eu vi o menino aqui dentro do ônibus. Mas cadê esse menino? E procura o menino e ninguém achava o tal do menino. Como é que esse menino saiu desse ônibus? Aí de repente alguém levantou, foi lá em cima do bagageiro que tem no fundo, está o menino deitado, escondido, morrendo de rir. Isso é coisa mesmo de menino. Aí a mãe, quando o menino pegaram lá, tiraram o menino, botou, ela estava assim, sentada atrás de mim, botou o menino, olha, Deus vai castigar você, Deus vai castigar você vai ver como Deus castiga. Eu não aguentei. Eu virei para trás e disse, meu filho não vai castigar não, porque todo o castigo que tinha já caiu sobre Cristo. É que sua mãe não tem autoridade suficiente para conduzir você. A senhora está, por favor, seja uma mãe e não uma amedrontadora de criança. Não tem autoridade e fica fazendo medo de criança com o negócio de Deus. Deus vai castigar você. No reino do Filho do seu amor não há mais lugar para chantagens emocionais. Não há espaço para aleivosias, com o objetivo de intimidar gente liberta pela graça imerecida. Só os ignorantes e incrédulos ainda podem viver dominados pelos espantalhos sádicos do medo. Apenas os parvos, os tolos, carecem de elogios, a fim de manter a fragilidade do centro adoecido da personalidade traumatizada pela ausência de sentido ou pela falta de aceitação sem o menor desempenho pessoal. Pouca gente nesse planeta sabe que Deus não apenas ama loucamente o ser humano, como gosta de ter intimidade pessoal com seus filhos. O melhor que eu tenho visto com a iluminação da palavra e a revelação do Espírito é que Abba não apenas
ama a mim, mas gosta muito de mim. Uma coisa é você amar, outra coisa é você gostar. Eu gosto de ficar com você. Eu gosto de ter comunhão com você. O texto inicial do salmista já assinalava que nas trevas ninguém... Onde é que eu estou? Este muito diabo é impossível calcular. O absoluto é inexplicável. O infinito é desmedido. Mesmo assim podemos gozar deste relacionamento afetuoso de modo íntimo. Basta que a luz fulgurante de Cristo brilhe sobre nós e em nós, para que as sombras do caos mentiroso do Tártaro é inferno, sejam removidas e dessa arte gozemos de uma aceitação plena como filhos do Pai, filhos de Abba. Quem é você? Sou filho de meu pai. Mas aquele lá não é filho. Quem foi que lhe deu a autorização para você dizer que ele não é filho? Você está se metendo num assunto que não lhe cabe? Mas ele cometeu tal coisa, Davi também cometeu. Se meta nessa história. O texto inicial do salmista já assinalava que nas trevas ninguém pode ver as maravilhas do Pai. E na terra das sombras e do esquecimento, a existência é obscura. Mas o arauto proclama repetidamente. João 8:1. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isto sim, é uma vida irradiante. Não existe sombras, nem assombrações na vida construída em Cristo. Dizia Santo Agostinho: quia amastime, fecistime amabilem. Em me amares, tornaste-me amável. Sou aceito pelo Pai, na terna aceitação de Cristo crucificado. Nada me torna mais digno do que a dignidade do Cordeiro. Sou filho de Abba nas abas de Cristo. Sou aceito pela graça. Sou um mendigo, membro da realeza divina. O caos agora foi dissipado pela luz da vida. Quero, porém, deixar um aviso aos desavisados. Cuidado com a religião e os seus méritos. João 9:39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É o único juízo que Jesus veio trazer. Aquele que pensa que enxerga é cego, e aquele que é cego ganha luz. O evangelho pode ser resumido assim: a luz raiou um dia em meu espírito pela graça soberana. Sem qualquer mérito ou desempenho de minha parte, eu criei. Por quê? Não sei. A luz brilhou e removeu as sombras do medo e da morte, dando-me ao mesmo tempo a certeza de que sou amado pelo obstinado amor do meu Pai, que sou aceito em Cristo crucificado por seu furioso amor incondicional, que sou aperfeiçoado diariamente pela santidade no amor do Espírito Santo, que nunca desiste de mim. O que você vê e o que você não vê determina se você vive na luz do Evangelho ou nas sombras tenebrosas do caos. Define também se você vive como filho de Abba ou como um mero servo do Altíssimo na companhia de Nabucodonosor, de Dario, de Ciro e até Lúcifer. O que você está vendo? Aí vai definir. O que você está vendo?
A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.